Olá, gente, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o atletismo, né? Então, vai ficar essa aula e a próxima para a gente contemplar o conteúdo atletismo. Bom, então, a gente inicia com a história, né? É bem curioso essa informação do slide sobre o início, né, do atletismo e a modalidade esportiva mais antiga, né? Então, o atletismo é a modalidade esportiva mais antiga dos Jogos Olímpicos. O estádio, que é a corrida de aproximadamente 200 metros, reuniu cerca de 40 mil pessoas que assistiram à vitória do primeiro campeão olímpico, Coroebus, em 776 a.C., na Grécia Antiga. Essa era a única competição dos primeiros jogos da antiguidade. E aí a gente passa um pouquinho sobre o atletismo, né? O que é o atletismo e o que a gente vai estudar. O atletismo é o conjunto de esportes formado por 3 modalidades: a corrida, lançamentos e saltos. Geralmente é praticada em estádios, exceto a maratona, que é uma corrida de longa distância. A corrida envolve estratégia, técnica e bom condicionamento físico do atleta. E aí, no atletismo, existem 2 confederações, né? Que são responsáveis pelo esporte no país, por regir, né, as normas do atletismo no país e no mundo. A gente tem o CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, e é responsável pelo esporte no país. E no plano mundial, a gente tem o IAF, né, que é a sigla em inglês, que quer dizer Associação Internacional das Federações de Atletismo. Bom, a gente vai iniciar nessa aula um pouco mais sobre as corridas, né? Então, eu trouxe para vocês a diferença entre as corridas de velocidade e de resistência, né? Existe essa dúvida e as pessoas sempre têm dificuldade de discernir, mas eu trouxe de uma forma bem tranquila, bem mais fácil de entender, e em seguida eu vou explicar um pouquinho sobre a questão da parte fisiológica, tá bom? Então, nas corridas de velocidade, os movimentos dos braços e das pernas são mais amplos, impulsionados, enquanto nas corridas de resistência, os movimentos são mais econômicos, tá? Então, isso aqui diz respeito à condução, né, dos elementos corporais dentro dessa corrida, né? Nós podemos dizer também, levando para o lado fisiológico, a gente tem as resistências anaeróbicas e aeróbicas, né? Então, a corrida de velocidade é uma corrida mais rápida, é uma corrida onde eu vou estar utilizando mais da resistência anaeróbica, né? Porque eu tenho que fazer em pouco tempo, né? Percorrer em pouco tempo, no máximo, aliás, no mínimo de velocidade possível, né? E aí a gente tem essa distinção, né? As corridas de resistência, elas são corridas mais longas, né? E elas precisam da capacidade cardiorrespiratória, ou seja, a gente precisa de muito mais assimilar, absorver oxigênio, e a gente precisa desse oxigênio para essas corridas, né? Então, o sistema cardio, né? Então, a gente está trabalhando com a aeróbica, né? A parte aeróbica, ou seja, onde eu vou utilizar mais o meu oxigênio, né? Para a célula. E, consequentemente, as corridas de velocidade, elas utilizam mais a parte anaeróbica.
Vamos passando aqui. Então, a gente tem as provas oficiais do atletismo, né? Geral, a gente tem as corridas, que são rasas, com barreiras, com obstáculo, a marcha atlética, revezamentos, saltos, arremessos e lançamentos e combinada. Então, aqui fala um pouquinho sobre as corridas, né? É um resumo, e aí fala que as corridas rasas, elas se dividem em 3 grupos, né? Que são a velocidade ou curta distância, que são de 100 metros, 200 metros e 400 metros. E meio fundo, 800 metros e 1.500 metros. E a de longa distância ou de fundo, que são a de 5.000 metros e 10.000 metros. Nas corridas com barreira, o atleta precisa chegar ao final do trajeto saltando por cima de barreiras espalhadas na pista. Essa modalidade é dividida em 100 metros feminino, 110 metros masculino, 400 metros masculino e feminino. Já as corridas com obstáculos ocorrem nas modalidades de 2.000 metros e 3.000 metros. E cada volta na que o atleta faz pista, ele precisa saltar em 4 obstáculos e um fosso de água. E a marcha atlética, né, é executada por uma progressão de passos. A prova é dividida em 20 quilômetros feminino e 20 quilômetros e 50 quilômetros masculino. Sobre a pista de corrida, gente, é muito importante a gente entender, né? Na escola, nas práticas de atletismo, quando a gente conduz, normalmente a gente não vai ter, né? Dificilmente a gente vai ter uma pista de corridas oficial, né? Mas a oficial, ela é construída com 2 retas e 2 curvas, possuindo raias concêntricas, né? Tem um comprimento de 400 metros na raia interna, mais próxima do centro. A raia mais externa é mais longa, mas não chega a ter 500 metros. As corridas, de novo, com barreiras e corridas com obstáculos. Nós temos na primeira figurinha uma corrida com barreiras, que é executada de 100 metros feminino, 110 masculino e 400 metros masculino e feminino. E na segunda figura, a gente tem a corrida com obstáculos, que ela vai ter obstáculos, né, e vai ter esses fossos de água. Então, a corrida com obstáculo, ela ocorre nas modalidades de 2.000 metros e 3.000 metros. Voltando um pouquinho mais sobre as corridas e consideração na questão da distância, né? Considerando a distância. As corridas rasas, curta distância, velocidade, que nas competições oficiais vão até os 400 metros. Então, essas corridas de velocidade vão até os 400 metros. Corridas de meio fundo, 800 metros e 1.500 metros. E as corridas de fundo, que são longa distância, de 5.000 metros ou mais, chegando até as ultramaratonas de 100 quilômetros. Com relação aos aspectos biomecânicos, a velocidade da corrida de um atleta é determinada pela amplitude, pela frequência da passada. A amplitude ideal da passada é determinada principalmente pela característica física e pela força que o atleta exerce a cada passada, influenciadas pela potência e pela mobilidade do atleta. É muito importante a gente entender essa dinâmica biomecânica, porque na condução das corridas, são pontos bem interessantes e bem pertinentes para a condução do atleta. E a gente finaliza, né, com um pouco um pouco da definição, da apresentação do Bolt, né, o Usain Bolt, que é o único atleta na história a tornar-se tricampeão em 2 modalidades de pista em Jogos Olímpicos de forma consecutiva, 100 metros rasos e 200 metros rasos, e bicampeão também de forma consecutiva na modalidade revezamento 4x100. É considerado o homem mais rápido do mundo e suas conquistas no atletismo o fizeram ser chamado de Lightning Bolt, ou seja, relâmpago raio, né, pela imprensa internacional. E a gente finaliza a nossa aula, né? Na próxima nós teremos mais sobre o atletismo.
E eu desejo a vocês que vocês tenham um bom aproveitamento nos estudos e que possamos nos encontrarmos na próxima aula. Um abraço e beijo grande.